Pronto, chat, vamos começar a gravar. A dinâmica é jogar uma partidinha aqui sem classificação no Valorant. E eu quero que você me diga aí qual é o tema de hoje. Claro. Hoje é sobre quando o hobby vira checklist. Aquele ponto em que jogar deixa de ser descanso e começa a parecer obrigação. E relaxa, sem pressa, sem performance. Vai no seu ritmo. Ah, de boa, de boa. Pô, quando começa a virar obrigação, né? Eu acho que muitos jogos de celular hoje em dia tá bem assim, né? É como se você fosse obrigado, meio que você ficasse viciado naquela recompensa padrãozinha de acesso diário, de uma questzinha que aparece ali todo dia que você tem que fazer pra fazer uma pontuação. Aí tem um padrãozinho da quest da semana que o cara tem que fazer também, que é mais puxado. Sei. Sim. E Essa também. sensação. Foi mal. Pode falar. Sim, sim. Essa sensação de se eu não logar hoje, tô perdendo algo. Você já teve um dia que entrou só pra cumprir tarefa, pegou a recompensa e saiu? Você nem curtiu uma partida? Porra, já várias vezes. Acho que nem a questão Valorant não tem essas coisas, né? Dota tava tendo um pouco disso, mas é de eventos. Mas de celular já fiz várias vezes. Já É tirei um tanto desse saco, velho. lugar. E aqui tô eu de novo, Pois é. E tirando como bate mais. diferente, né? Preciso Às vezes acertar a essa gente última. abre o jogo já meio cansado, só pra não quebrar a sequência. Já rolou de você pensar, pô, por que eu tô fazendo isso mesmo? Ah, Boa já. tarde. Já. Acho que entra também naquela vibe do vício, né? Que a É, pessoa acha que Aqui, aqui, tá fazendo alguma coisa de aqui. útil, mas não tá fazendo nada de útil. sim. E às vezes nem é vício pesado, né? É mais um deixa eu não desperdiçar o que já investi. Mas aí o tempo de lazer começa a ter cara de obrigação. Você lembra de algum momento específico em que percebeu, opa, isso aqui tá ficando trabalho? Muito? Recado dado. Parede erguida. Bom, foi mal. Muito, eu tenho muito essa percepção por conta de outros fatores mesmo, de tipo, pô, tem coisa mais importante pra fazer, coisa mais importante pra me concentrar. E tô aqui nesse login diário e tal. Era muito melhor tá orando, tipo uma oração diária, algo do tipo, Entendi. Você sabe? percebe esse contraste entre o que te faria bem de verdade e o que tá fazendo só por inércia. Isso Pois é. pesa. Tipo, realmente uma rotina de, tipo, tô ali pela obrigação, sabe? Similar ao trabalho, acaba virando realmente uma espécie de trabalho. O que é bem ruim, né? Do ponto de vista que jogos, na minha visão, assim, de mundo, é tudo pra ser pensado mais pra você se divertir. Vigiando aqui. Sim, diversão deveria ser diversão. E Pois é. quando deixa de ser, virou outra coisa. Será que tem um jeito leve de perceber quando passou do ponto? Algum sinal que te ajude a frear? Acho que não nessa rotina do dia a dia, porque depende do jogo que você tá lá se divertindo. É besteirinha, sabe? É tipo 2 minutos, 3 minutos, o cara já resolveu. Mas pra quando vira vício, né? Que o jogo começa a lhe puxar e os desafios passam a ser algo que. Parede erguida. Opa, tô jogando aqui. Vidinho. Aqui. Tranquilo, foco no jogo. Tô É. aqui. Agora dois. Spike no chão. Boa. Resta um inimigo. Ai, tomei pra granada.
Bridge não tava top mid. O Brit tava por aqui no ar. Bocou aqui e saiu. Acho que deve estar dando a Ah, volta. você gosta? Jogador vivo. Rapidinho. Entendi. Tô jogando Foco. aqui. Atenção. Claro. Pau. Ah, NT, jogou muito, jogou muito. Tô esperando ele plantar. Vai pegar ele. Ah, enfim. Se ele planta, Repete a faz pergunta aí jeito. que eu viajei agora. A pergunta era se você sente que tem algum sinal que te avisa, opa, tá passando do ponto, sabe? Alguma coisa que te ajude a frear antes de virar peso. Ah, é justamente Ó, isso que eu tava consegue se comentando montar antes, doente? que era muito do. Ah, qual é o desafio? Aí o jogo às vezes começa a conectar com um bocado de dinâmicas viciantes. E você acaba não só fazendo quest e você fica preso no loop, né, do jogo e pá. Tô sem arma. Entendi. Sim, é quando deixa de ser escolha e começa a ser automático. 7-4 nele, é É, teu. é tipo um vício mesmo. Último jogador vivo. Sim. Às vezes um teste simples é se perguntar, se não tivesse recompensa nenhuma hoje, eu ainda abriria o jogo? É, isso aí é um caminho bom. Se perguntar, tipo, o que eu faço com. O que eu faço com Dota, Valorant? Tem zero recompensa. Eu nem uso nada dos passos que eles geram. E mesmo assim eu abro o jogo e vou jogar. Sabe? É, isso diz muito. A bússola aí seja, tô jogando porque quero e não porque preciso. É, basicamente. O precisa aqui acho que fica mais no sentido de. Ah, eu quero relaxar, não quero me estressar e quero ficar de boa. Aí eu vou jogar. Sim, é o meu hobby para passar tempo pra me distrair. Sabe? Faz E sentido. diferente do jogo de celular também deveria ser algo assim, na minha visão. Mas tá mais pra uma dinâmica de caça-níquel que alguns jogos estão nessa dinâmica de caça-níquel que é um saco, velho. Sim, meio que sequestra o tempo livre, né? Isso, Você basicamente. percebe que você percebe que tá lá e nem era isso que queria no seu momento de relaxar. Uhum, basicamente. Gecko fica na B, você tá de pistol. E aí, não só essa questão de não é bem o que eu queria, mas também Brilhar no é ao meio. pensar do Meio é A de tipo, novo. como é que isso tá agregando na minha vida de alguma maneira, né? Jogo em geral é pra distrair mesmo, pra economizar o tempo da pessoa, mas economizar o tempo não, é gastar o tempo da Comecei pessoa com A, mesmo, velho. mas com. Nova vai estar no relay. Fique em paz. Pô, tomei. Plantando. Resta um inimigo. Que pena. Ah, o Willy tá no bomb. Chão A. Tá daí, Acontece. lado direito. Pai do Spike. Boa. Aí pronto. Mas enfim, é isso. Assim, o que eu comentei aí. Não tem muita alternativa. Não tem muito uma opinião formada com outras coisas sobre isso, não. Já é uma baita percepção, já é um bom ponto de partida. Aí, além disso, qual é o ponto de tipo, beleza? A pessoa tem Eu vou sustentar tem os jogos como hobby, mas qual é o ponto que a pessoa meio que calibra, né? Além daquela pergunta que você me trouxe, né? Do Tem tipo, pra B, tem pra B. se abriria o jogo, se não tivesse recompensa. Tem algum outro pensamento que a pessoa deveria refletir um pouco sobre isso? Sobre se aquele jogo está agregando de alguma maneira, ou se ela apoia de alguma forma. O que é que você tem a dizer? Recura 6. Boa, Valeu. deixa eu Deixei estruturar isso errado. direitinho. Vamos lá, 3 perguntinhas bem pé no chão. Primeiro, depois de jogar você sai melhor ou pior do que entrou? Segundo, você está escolhendo isso livremente ou só obedecendo o sistema de passe, evento, diária? Terceiro,
isso tá tomando espaço de algo que você mesmo valoriza, tipo descanso de verdade, oração, estudo, gente querida? Se começar a bagunçar esses pilares, talvez seja a hora de reduzir ou ajustar sem culpa, só por cuidado consigo. Tiro Pô. no pé. Concentrei aqui e me distraí. Qual foi a sua resposta, chat? Claro. 3 perguntas bem pé no chão. Primeiro, depois de jogar, eu saio melhor ou saio pior do que entrei? Segundo, tô escolhendo isso livremente ou só obedecendo passe, evento, diária? Terceiro, isso tá tomando o lugar de algo que eu mesmo valorizo, tipo descansar de verdade, orar, estudar, estar com gente querida? Se começar a bagunçar esses pilares, talvez valha ajustar, sem culpa. Ah, excelente. É um caminho ótimo pra se pensar. E Tem aí. aqui, o Ele é aqui. E aí, assim, acho que é algo que. Acho que a maioria dos jogos estão assim, principalmente quem é mais novo, que começa a jogar com os amigos e tal, e permanece, né? Vocês Conectado. têm cura? Spike plantada. Pra você. É Valeu. muito dessa dinâmica de. Ah, começa a jogar com os amigos e vai se conectando, assim, com a rotina. E começa a se tornar um ponto de encontro, né? Todo mundo joga, que nem é similar à história do passado, que a galera tinha as lan houses, né? Como dinâmica de ponto de encontro, de contato social e de vivência, né? Em conjunto assim, em conjunto social, né? Porra, Tejo, tá contra ou a favor da gente, velho? Sim, sim. E esse encontro é real. Talvez a pergunta seja se ainda tá nutrindo essa parte de convivência e leveza ou se virou só pressão e cobrança. Você tem sentido mais qual lado ultimamente? Olha, no meu caso é muito mais realmente leveza do que cobrança para querer, por exemplo, Valorant é competitivo, aí você tem as ranqueadas, aí tem essa questão do tem essa questão de tipo tu subir MMR e tal, ter a turma que tu tem que é melhor você jogar em dupla, né? Ou em trio ou PT Pra ver fechada. aqui, pra ver. E mas assim, no dia a dia eu jogo sem tanta pressão, tipo, eu tenho que subir MMR. Mas, ao mesmo tempo, eu jogo pensando na galera que tá comigo, né? Que quer crescer, que quer subir de Claro, rank e tal. Então, é aquela dinâmica do respeito, né? claro. E você acaba equilibrando entre a sua leveza e o respeito pelo grupo, pela galera, e sem se sufocar. É, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou deixar é, de me esforçar minimamente pra o pessoal não se prejudicar por minha causa se eu for jogar ranqueado e tal. Que é um jogo um pouco mais. Assim, no caso do bronze, né? Do ferro é foda porque a galera joga muito doideira. Mas. É, depende da partida, tem a partida que o pessoal joga organizado e de maneira comportada. Então é bacana de ver, né? Esse tipo de jogo. E é bacana você acabar se esforçando também pra ajudar essa galera que tá fazendo direito às jogadas. Sim, esse senso de parceria pode ser prazeroso quando é leve e com sentido. Pois é. Parede erguida. Aqui. Bom, além disso, qual é o outro lado que tu. Qual o tópico que você Aqui. comunica aqui? É pra A. Removido. Boa. Segura um segundinho que eu vou amarrar uma ideia. Uhum. Um outro ângulo é a amizade. Jogar cuidado. porque é ponto de encontro é uma coisa. Jogar porque sente que tem que performar para não decepcionar já pesa. O contraste aí é conexão versus pressão. Se você percebe que o jogo está mais te cobrando do que te aproximando das pessoas, talvez seja um bom sinal para recalibrar. Pois é. Acho que no final a gente pode esquecer qual a finalidade dos jogos, né? Que são feitos pra distrair a pessoa.
Mas não distraídos de tipo, tirar o foco dela O que precisa pra vida, né? Aí distrair como se fosse um momento de ócio, ócio criativo, ócio de reflexão, como é o modo que a pessoa joga futebol, vôlei e tal, pra relaxar no geral, né? Tirando as exceções que é o lado, que são o lado de quem vive do lado competitivo, né? Do profissional competitivo. Jogo é feito pra você ficar de boa, é pra brincar, é pra se divertir. Jogos existem na humanidade há muito tempo. São formas Pra... excelentes de distração e de gerar melhores conexões, né? Entre todos. Sim, quando tá te devolvendo presença, riso, descanso, tá cumprindo esse papel. Se começar a te tirar disso, talvez valha dar um passo atrás e lembrar o porquê que você abriu o jogo naquele primeiro dia. Pois é. Eu jogo pelo gosto do tático. Valorant, por exemplo, eu jogo contra do tático de FPS. Joguei muito Counter-Strike. E não só o Counter-Strike 1.0, eu comecei no Half-Life, digamos assim, né? Doom, na verdade, Doom, o de MS-DOS, na verdade, depois Half-Life. Aí eu passei um tempo fora quando era mais novo. Era bem novinho nessa época que lançaram o Doom, Half-Life, essas coisas. Depois fui Vem para um pra lado cá, vem pra cá. de, Spike B. de CS 1.6 na Lan House e tal, que eu não tinha computador na época. Também. Sim. E depois disso, joguei também muito RPG online, né? MMORPG, Lineage, Ragnarok, Mu Online, entre outros tipos de MMOs da época dos anos 2000 e um pouco pra cá, né? 2005, 2012, mais ou menos. Depois me afastei, fui pro Dota também, né? Nessa época, e foi uma exploração, né? De outros jogos offline também, de offline, jogos console, enfim. E todos os jogos eu sempre abria porque ou eu queria ver a história, ou Alguém tem queria francês? explorar as Tá habilidades plantando de água, eu acho. Spike plantada. explorar o universo de skills. Eu achava algo fantástico essa ideia de tipo você evoluir o personagem, explorar skills, essas coisas, fazer builds, isso aí eu sempre gostei. E também é o lado que eu fiz perceber gostar muito de jogo de carta, né? Quando eu olho pra esses jogos assim, tudo pra mim é estratégico, sabe? Claro. Então, nessa tua história toda, cheia de idas e vindas, de escolher pelo que te diverte, pelo que te conecta, isso já mostra um filtro muito humano e muito seu, né? Basicamente, assim, eu acho que a maioria das pessoas não reparam nesse nível de detalhe, né? Simplesmente vão jogando o que gostam e se divertem. Como eu já me questionei agora por que é que eu gosto de jogos, acho que a base fundamental do que me motiva assim, jogar algo é o teor estratégico, né? E de poder você customizar as coisas, mas não a um nível muito complexo, de modo que você consiga explorar as possibilidades que você tem com as possibilidades, com a quantidade de Com as opções disponíveis ferramentas. de ferramentas para o jogo. Parede erguida. Sim. Não é só jogar por jogar. Tem um gosto pelo pensar, pelo montar estratégia, pelo explorar possibilidades. Isso é um interesse bem específico seu. Também. Curiosamente, isso Digo. é uma forma de autoconhecimento, de perceber o que te engaja e o que te faz bem. Pois é, pra mim também, pra mim é muito isso, sabe? E até isso acaba se refletindo um pouco na vida profissional, né? Porque eu acabo gostando de trabalhar com coisas que me permitam. Quer dizer, eu acho que talvez essa mentalidade me ajude a enxergar as coisas como jogos mesmo. Por exemplo, pra mim, o mercado profissional é como se fosse um grande baralho de cartas, similar a um Magic, digamos assim. E aí tu configura a tua vida pra se encaixar em um padrão
de resultado, de ações que as pessoas esperam que você tenha para executar o resultado que elas precisam que você tente alcançar, sabe? E aí não é Sim, tão simples, né? não é tão simples, Caralho, jogou muito mas o massa. fato de você Jogou já muito. estar tendo esse autoconhecimento, refletindo sobre esses pontos, já te coloca muito à frente Não, da jogadaça, tá? manada que simplesmente Jogadaça. segue sem se questionar, sem se perguntar por que faz o que faz e como faz. Eu Não, vejo mas um ponto muito positivo nisso. eu já olho até um pouco diferente, assim, por exemplo, quando tu fala manada, eu peço pra até colocar uma reticência aqui, né? Uma reticência não, parênteses aqui. Porque eu acho que quem joga, em geral, acaba tendo pensamento próximo a isso, sabe? Que tipo, mesmo que a pessoa não reflita a fundo o, o porquê dela faz o que faz, joga o que joga, enfim. São poucas pessoas que jogam Valorant, Valorant ou qualquer outro jogo, Parede erguida. como apenas Você não matará meu Para dar ao inimigo. meio. algo pontual, sabe? É. Eles realmente Claro, têm um dá pra padrão de entender. gosto, tem um padrão de gosto, talvez até no perfil profissional isso se reflete também de alguma maneira. E muitos têm uma certa consciência. Então, mas assim, realmente eu fico meio com o pé Você atrás, quer por fazer o exemplo, quê? Hã? quem não tá nesse universo de jogos. Não quer dizer que ela não tem essa clareza também, né? Mas. É, Peguei. ela talvez ela não tenha esse nível de consciência. Que algumas pessoas. Que a maioria das pessoas tendem a ter. As maioria das pessoas que jogam tendem a ter. É um ponto interessante esse que tu traz. Em vez de pensar numa manada, pensar que mesmo quem não está refletindo profundamente, ainda assim tem um senso de autoconhecimento no que tange ao motivo pelo qual joga ou não. É um ponto interessante de vista. Pois é. Assim. Eu acho que cada vez mais. Tem umas teorias bizarras aqui que eu fico imaginando que. Eu creio que no futuro, talvez as pessoas. Acho que até a vida da gente como um todo vai ser baseada em jogos. Querendo ou não. Acho Ai, que. errei, desculpa, gente. Sei lá, jogos parecem uma das únicas formas assim que eu observo que não vai ter. Mais uma Que as batalha. pessoas não morrem de graça Drop Spike e Jet. ao mesmo tempo tá ganhando importância tão grande a ponto de mover milhões e bilhões de euros, dólares todo ano. Então, assim, na minha visão, mais que É, tem uma cultura entendi. de guerra no mundo, né? Digamos assim, muito forte ainda. Cada vez mais eu vejo esse caminho se formando à medida que os anos se passam e as pessoas tomam consciência que guerra não leva a nada e é só morte de graça, sabe? Entendo o que você está tentando costurar aí. É uma esperança bonita, né? É, Mas vale manter um pé na realidade. com certeza. Conflitos, sim, conflitos e guerras ainda fazem parte do mundo real. Ao Sim, mesmo tempo, jogos realmente oferecem um espaço mais seguro, Tem esse bagulho simbólico aí? para competir, cooperar, testar Furou estratégias. errado. E sim, essa leitura faz sentido. No teu caso, parece que o valor está nesse exercício mental, nessa troca com outras pessoas, não na destruição em si. pois é. Mas, E acho que Caixa padrão de baixa. jogo em geral, né? Quando eu digo jogos saindo até do computador, jogos, competição, esportes, que hoje em dia as pessoas estão olhando até para jogos online como esportes, né? Quase Que nossa, aí quase tem a nossa. cultura dos esportes, campeonato de FPS, de MOBA, RTS, enfim. 85. É, e tudo isso prova muita coisa que a humanidade tem muito o que evoluir, tem muito espaço para evoluir, muito espaço para explorar. Pinada da porra. E que cada pessoa, cada vez que a gente vai avançando, né, um pouco mais nos anos, Mesmo com não vantagem, fica tudo pode acontecer. muito difícil imaginar o cenário desse futuro, sabe? é provocador que você traz, sim. É difícil prever como vai ser. E talvez o mais interessante seja observar como a relação muda, não só a tecnologia em si. Tipo,
Antes, jogo era perda de tempo. Hoje já é visto também como espaço de vínculo, de carreira, de pesquisa. Mas a pergunta de fundo continua sendo: isso tá me servindo ou eu tô servindo ao jogo? Repete a pergunta, por favor. Claro, a pergunta de fundo continua sendo: isso tá me servindo ou eu tô servindo ao jogo? No caso, aí. Se eu fosse responder, eu falaria claramente que seria o jogo que tá me servindo, mas tá servindo não só a mim, mas também a um contexto maior, né? Vento, me mostra onde ir. Mas Claro, aí acho que enquanto você. acaba entrando nessa realidade mesmo de tipo. As pessoas vão acabar servindo aos jogos, principalmente se permitirem que os jogos se tornem uma espécie de. Não só os jogos, né? Aí já vem uma outra conversa, um outro nível, outras camadas que vem acima, onde você permite isso como ser uma fonte de tipo. Num nível tão alto que manipula a sua própria realidade de vida. O que acontece, né? Hoje em dia ainda, muita gente prefere viver isolada jogando do que ter contatos sociais. Mas a nível geral, é um assunto espinhoso, né? Considerando até a realidade a história do mundo, como ela é difícil você pensar que seria uma realidade, uma possível realidade tão esperançosa como é que eu imagino aqui, sabe? Entendi. Esse é justamente o ponto onde a conversa fica interessante. Mais do que certo ou errado, parece que a questão vira equilíbrio. Não é o jogo substituir a vida, é o jogo ser parte dela. E talvez o teu ponto, no fim das contas, não seja sobre prever um futuro perfeito, mas sobre reconhecer que os jogos já têm um papel real hoje e que dá para escolher como se relacionar com isso, sem precisar ser tudo ou nada. Porque aí o jogo segue sendo ferramenta, espaço de troca, não prisão. Pois é. Saindo fora as diversas possibilidades de jogos, né? De jogos não, né? De aplicação dos jogos, a gente tem alguns caminhos aqui bem claros. Por exemplo, hoje em dia você pode muito bem propor ensinar as matérias de uma escola tradicional, de faculdade e tal, através de jogos. Pode ser ousado ainda falar aqui que pode sim existir toda uma escola que você vai aprendendo a partir do momento que você vai jogando, mas não da maneira talvez tradicional de jogar. Até talvez, né? Através de um RPG, através de FPS com história, enfim. Não só isso, como acho que os jogos têm muito peso na área educacional, sim. Esse é um dos pontos, né? Já não vejo jogos sendo bem aplicados numa camada de saúde, por exemplo, com exceções, ressalvas, que tem exemplos de jogos sendo aplicados ali para distração de situações de incômodo de dor, como é o caso de crianças que podem ficar jogando antes de receber a vacina, ou crianças que vão fazer uma espécie de. Vão fazer algum exame mais agressivo, aí você tem um espaço todo lúdico que ajuda ela a se distrair, como se fosse um jogo real, né, de vida real e tal. Então, assim, é uma oportunidade, um papo, digamos assim, que pode ser muito amplo. Sim, super amplo. E tem um detalhe que acho que passa batido às vezes. Jogo também é forma de aprendizado. Seja na infância, seja na vida adulta, na educação e na saúde, como você mesmo citou, ainda tem muito espaço para crescer. E no fim das contas, o fio que une tudo talvez seja esse. Jogos como sistemas que ensinam algo. E a pergunta vira: o que exatamente esse jogo está me ensinando? Ansiedade, cooperação, estratégia, curiosidade. Acho que essa sim é uma discussão boa para se ter.
É, não só isso, né? Também acho que vale uma provocação invertida, né? Que é- hum, não só o que é que eu tô aprendendo com esse jogo, mas também o que é que eu tô restringindo a minha visão a enxergar desse jogo. Chato? Foi profundo essa, foi? Tô vendo aqui, calma aí. Sim, essa provocação invertida é interessante, sim. Em vez de só perguntar o que esse jogo tá me ensinando, dá pra perguntar o que eu tô deixando de aprender ou viver por estar só nisso. É meio que custo de oportunidade de tempo, né? Não é crítica, só uma reflexão sobre trocas. O que você acha? Ah, não, isso aí com certeza também, né? Porque uma coisa é você entender que o jogo é um hobby, é um jogo, ou a sua ferramenta de trabalho, que você dedica horas àquilo e que você dedica rotinas àquilo. E outra coisa é você não querer usar o jogo como uma ferramenta de não encarar verdades cruéis. Por exemplo, é extremamente importante, por mais que você seja aí adolescente ou um adulto em fase inicial de vida, se permitir sair, ir a eventos, ir a shows, conhecer gente nova pessoalmente. Por quê? Não só para você criar redes de contatos e tal, até descobrir pessoas que podem ser redes de apoio para você no futuro, mas também para o mercado profissional. E acho que foi até um problema que eu tive na minha jornada inicial na fase adulta, que eu sempre evitava estar nesses lugares, saindo e estar com pessoas, aí, mas para sair tem que ter dinheiro. Pô, não, velho. Se você só tiver a passagem para ir para voltar, você consegue fazer muita coisa. A pessoa pergunta, não vai comer nada não, vai beber nada não, fala, não, eu não bebo, eu já também comi bastante sair de casa, eu vim mais para conversar com vocês, ficar aqui de boa. Você já Sim, agrega muito mais valor à experiência e é, você constrói sim, muitas coisas melhor. essas experiências de você estar no ambiente, trocando ideia, trazem justamente esse senso de isso aqui sou eu também, sabe? E não tem problema se o jogo atende uma parte tua de estratégia, tática, sei lá, de estética, mas é quando você começa a sentir que esse espaço tá tirando outras partes que também são importantes para você. Acho que esse pode ser um norte aí. Pois é. Pedinho, plantando a Spike. Vou na boca. Pronto. Boa. Palmei. Quase que eu morro. E aí, você vê esses espaços sociais, questão importante, e até por questão do trabalho, né? No dia a dia do trabalho você vai lidar com pessoas. Aí, os jogos competitivos, tipo Valorant, Dota, força você se comunicar e tal. Depende, eu olho assim por depende disso aí. Porque tem muita gente que joga sem socializar, né? Sem se comunicar com outras pessoas e joga no seu mundinho. Ou no máximo comunica só com seus amigos. Isso é um probleminha, Sim, sabe? sim. Comunicação é No fim, a básica em qualquer coisa. pergunta, pois é, no final das contas, a pergunta é se aquele tempo tá construindo algo que você valoriza ou não. Pois é. Não só constrói, né? Valorize, não só valorizar e construir, mas de aceitar que algumas coisas. Opinião, foco, aqui. Morri, galera. Vacilo meu. Tem ninguém ali no fundo, não, é? Da Killjoy, o Sua.
Ah, boa. Boa. Bom, aí repete aí de onde eu parei, chato, eu viajei aqui, tava focado. Sim, claro. Ah, Em resumo, a pergunta é se esse tempo que você passa no jogo tá construindo tá algo jogando? que você valoriza ou se tá só preenchendo espaço, sabe? É, Se tiver te devolvendo senso de sentido e leveza, tá tudo certo. Se não, talvez só dá um ajuste fino. Só pois isso. é. E esse é um ponto muito Deixa eu importante, ver. porque quando você é muito novo, depende da sua educação, se não vier bem estruturada, você não entende o que é realmente importante pra você. E até o conceito de que é importante, você só constrói ao longo da sua vida, assim, vai tomando consciência e vai aceitando algumas coisas como elas são, sabe? Sim. E esse tempo de maturação varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Não é um problema teu, mas sim, conforme o tempo passa, a gente vai tendo experiências na vida que vão meio que mostrando pra gente o que faz sentido de verdade, né? E Pois isso é. é muito pessoal, é. E Cada um tem assim, seu tempo. e cada pessoa, não só cada pessoa tem seu tempo, mas acho que o peso das coisas também a pessoa só vai calibrando com o passar da vida. Quem tem a sorte de entender o peso disso logo cedo, muito novo, na adolescência ali, até na infância como um todo, ou no início da fase adulta, já entra pra essa fase adulta com mais entendimento do que é importante. E que você não precisa abrir Sim, mão do que sim. você gosta dos jogos e tal, por mais que no meio que você vai ser obrigado a participar, as pessoas tratem o seu hobby, o seu gosto com desdém, é, você pode separar. Você pode separar isso, deixar dois mundos à parte. Talvez entender que, vou ter que dar uma pausa nos jogos por enquanto, para poder investir aqui no contexto que vai me gerar uma renda, que vai me ajudar, Vamos virar. que vai ajudar na minha vida e no meu futuro e garantir uma saúde Então financeira. pega meio aí, ó. Meio. E depois ou eu jogo menos tempo, ou eu jogo mais raramente. Sim, sim. Acho que esse equilíbrio é a chave. Ó, virei três aqui, velho. Boa. Tem dois aí, hein? Reina tá em meio. Reina e sexto estão meio. Quase, valeu. E aí, assim, até a dica aqui pra quem que é mais novo, que pode estar vendo aqui esse vídeo agora, tem essa consciência de que os jogos não vão sair da sua vida assim, nunca se você não quiser. O que vai fazer, mas tem experiências na vida que talvez você nunca mais vai ter a oportunidade quando uma pessoa partir, seja pessoalmente, seja da sua vida como um todo, né? Morrer e de arrasta, digamos assim. E depende da pessoa, isso vai fazer muita falta por toda a sua vida. Então, é muito importante você aproveitar a experiência de agora que você pode ter com essa pessoa ou com essas pessoas, para no futuro você poder jogar o seu LOLzinho, seu Dotinha, seu Valorante, sem peso na consciência, sabe? Essa tua fala final foi cheia de carinho e responsável. Sensacional. E pra quem tá ouvindo, fica essa pergunta: o que o seu hobby tem te devolvido ultimamente? Leveza ou cobrança? Pois é. Essa é a pergunta. E a não ser que, mesmo que a pessoa use isso aí como uma vida profissional, né? Ou vença pra, eu quero ser um profissional de Valorant, quero ser um profissional de LoL e tal. Mas, porra, tem como você trabalhar suas 8 horas jogando direito, estudando direito, e ao mesmo tempo você dedicar um tempo pra sua família, suas amizades, e conseguir curtir minimamente as duas coisas. Principalmente a sua família, sabe? Sim, Afinal, sim. depende de como é a estrutura da sua família. Eles que vão apoiar você a abraçar o sonho e vão assumir o peso que vai ser
enquanto você não for Pega aqui, pô. Tô só um profissional, uma pessoa de sucesso, uma pessoa financeiramente estável. E enquanto isso não acontecer, é a sua família que vai dar conta. Aí, eu sou casado e tal. Se o seu sonho for, por algum motivo surge a oportunidade de você seguir esse sonho, mas vai requerer um esforço, talvez seu companheiro ou sua companheira vão ser os pontos de apoio que você precisa, que vão fazer a diferença pra você, assim, conseguir alcançar isso, sabe? Sim, sim. Sim, é. E nesse ponto dá pra trazer a pergunta de volta, né? Qual é a medida que mantém a paixão viva sem te drenar? Cada um vai ter uma resposta. C. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Quem tem caudela, cara? Pedindo que eu tô focado aqui, ver se eu pego essa clove. Último No jogador cansaço. vivo. Vence no cansaço. Ele tem bang, ó. Boa. Caralho. Fiz a play errada aqui, eu quase que ia de arrasta. Acontece. A arma cairia bem. Mas enfim. Qual é? Diz aí, puxei alguma outra pergunta aí, chato sobre o assunto. Beleza, pera aí. Uma que acho que fecha bem com tudo que você falou é se a gente está ensinando os mais novos a escolher hobbies ou só a consumir entretenimento. Porque tem uma certa diferença, né? Tipo, a hobby constrói algo em você, enquanto o entretenimento puro às vezes só passa. Consegue botar? Ou então, outra pergunta. Qual foi a última vez que um jogo te deu uma lembrança que vale mais do que qualquer recompensa digital? Acho que isso pode render. A parte do hobby é bem importante. Ninguém. Mata. Costas. Tá vindo costas aí. Tô com a ult e vou sair do bom, né? Boa, seja. Eu acho que Tem um tem esse desse lado, ponto, né? outro aqui na Acho que também vem da questão da educação, né? Consciente da família em casa, ou da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, ter essa sensibilidade de percepção de o que é hobby, o que é só distração, né? O que é só entretenimento. E as duas coisas têm peso muito diferente mesmo, pô. Tipo, tá, o que é hobby pra mim? Hobby realmente é algo que ajuda a gerar algum tipo de valor pra mim, além da distração, né? Por exemplo, o hobby de escultura, por exemplo, não só tá te ensinando a ter autocontrole e precisão da força, né? Ter mais visão de precisão também do que você faz, assim. Do lado da criatividade também, depende do tipo de hobby que você vai estar fazendo ali, tipo de escultura. Que tipo de escultura você está fazendo? Você vai criar um model ou vai comprar um model, você vai esculpir com massa? Sim, sim. Caralho, pinada No da porra. fundo, no fundo, a pergunta continua sendo a mesma. Isso está te construindo ou só ocupando espaço? Talvez Cura. essa pergunta já seja o suficiente para você se fazer de tempos em tempos. Ele nas costas. Ele nas costas.
Acho que realmente não é nem apenas só esse lado de construir espaço, né? É também. Para da vez. Pô, será que isso que eu tô fazendo não também pode, não tá ajudando outras pessoas, né? Porque tem alguns hobbies que realmente faz a diferença assim, na vida das pessoas, né? Quebraram já, quebraram. Sim, sim. E não só isso, como também ajuda você a construir alguma vida melhor e talvez se torne até um hobby que você pode monetizar de alguma maneira. Por exemplo, a criação de conteúdo é um hobby pra mim. Por que é um hobby? Porque além de jogar e estar falando com você, eu tô forçando a dividir minha mente enquanto jogo, pra eu saber me comunicar em múltiplos contextos, e principalmente contextos em que requer esse tipo de comunicação quebrada, dividida, né? E eu saber parar uma conversa aqui para poder dar continuidade em um foco, para depois retornar à conversa, lembrar rapidamente do assunto de onde parou, para poder executar, né, o que precisa ser executado. Além Sim. disso, Vai, só tem ela, vai. boa. Além disso, tu tem o lado da parte de edição de vídeo, né? Você editar vídeo, você tem que ter uma noção de storytelling, de narrativa, ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas, ter noção de direção de arte, direção criativa, para você criar alguma coisa que precisa ser criado, ou combinar coisas que você precisa combinar para ajudar ali no vídeo. Não só isso, como também por usabilidade de vídeo, se pode virar algum tipo de rendimento financeiro no futuro, caso alguém veja a minha edição, veja a forma como faço e queira comprar esse tipo de conhecimento de mim ou contratar esse serviço de mim, sabe? Sim, sim. Você tem o foco e o direcionamento certo. Cada pessoa vai ter um direcionamento diferente, Não, com mas certeza. o ponto é fazer disso uma forma leve, né? O áudio tá bugado. E assim, no final, acho que vai diferenciar bem o hobby do entretenimento é o fato que o hobby você faz curtindo, se divertindo, achando legal, revisando, relembrando, achando divertido todo o contexto, né? Acho que é o principal peso a principal diferença entre os dois, né? E é o que diferencia também o hobby do trabalho, né? O trabalho você faz porque é obrigado a fazer e precisa ter aquela renda ali pra pagar suas contas e tal. Nada impede você ter um hobby lucrativo também, que você faz divertindo e um trabalho hobby, no caso, né? Que te gera renda. Sim, sim. É se conhecer, saber os seus direcionamentos e ir ajustando conforme as coisas vão acontecendo, sem muito peso. Pois é. Próxima pergunta aí. Chato, manda aí. Um minutinho. Pode mandar essa pra galera. Será que a diferença entre hobby e entretenimento não tá no que sobra depois que você para? Tipo assim, se hoje você perdesse todas as conquistas da sua conta, você ainda ia gostar desse jogo? Acho que essa reflexão pega bem no ponto. Eu não entendi muito bem. É como se eu fosse. É porque o cara falou aqui por cima também, eu perdi a clareza da tua pergunta. Claro, a pergunta é se hoje você perdesse todas as conquistas da sua conta, se você fosse hackeado e perdesse tudo, você ainda ia gostar desse jogo? Ou se o que te move hoje no jogo é só essa questão das conquistas? Ah, não, sim, isso aí eu ia jogar de boa, tá ligado? Tipo, no caso de Valorant, de Dota, essas coisas, é muito mais sobre jogar mesmo a estratégia do jogo e tal. Agora, no caso de um RPG que você dedicou 180 horas no jogo, toda a jornada ali, evoluindo seus personagens, aí é frustrante. Esse é o fato. Você morre Sim, sim. aí valendo, assim. Porque tem coisas que você pega na sorte, né? O jogo é sobre sorte.
Não, pô, enquanto E ele tem coloca, outras- vocês ficam aí. E sobre. Já tem gente aqui, já. E sobre a parte de FPS no geral, assim, não tem nenhum problema também não. É mais. Acho que é mais os jogos offline, né? Eu tenho que gostar muito do jogo offline pra poder. É, Resta um inimigo. Último jogador vivo. eu tenho que gostar muito de jogo offline pra querer, sei lá, pensar em jogar 120 horas de novo daquele jogo pra poder Uma rodada desse conquistar tudo que eu construí naquele jogo, né? Aí, no caso de jogo online, no caso de jogo de offline, não tem tanto problema porque Bora de hoje em dia você agora. consegue salvar de várias maneiras, né, o jogo, a progressão do jogo, né, hoje em dia, Como é seja que na é? nuvem, seja offline. Você pode usar? Pode pedir também, se você quiser. Sim, sim. Mas sobre esse ponto em específico de pensar no valor que certas coisas têm e outras não, eu acho que se conectar com o que te move, o que te deixa mais leve, isso é um bom Cuidado norte. aí, filho. Sim, exatamente, isso aí vira Calma. uma alternativa, um caminho, você tem um caminho mais claro, né, quando você tem o norte e tal, mesmo sabendo que o norte da pessoa muda ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo das coisas. Tem céu, cuidado. E aí você vai adaptando. E hoje em dia tem muito jogo Virar, qualquer coisa vira. que você consegue adaptar de diversas maneiras, Ó, mas sabe? você pode lutar em outro mundo. Aí. Sim, sim. Ajustar a dose, né? Vai. Vai que eu vou parar da costa aí, vai. Rapidinho. Paredei, fica de olho. E caiu o fone de ouvido, ó. Vai sair no. Quer dizer, caiu um lado do fone de ouvido. Ah, ok. Mas eu tô Foco ouvindo na aqui, partida normal. aí. Tranquilo. Tô aqui. 2 DD. Tô vagado, hein, galera, tô vagado. Boa, sim, mas não dá tempo mais não. Um morreu. Nossa, quase que eu não matava. Ou seja. Ih, tomei. Puta, cadê essa ult? Repete a pergunta, chato, por favor, que eu não. Que eu tenho dificuldade de manter dois contextos ao mesmo tempo. troca de lado. Claro. Quem foi A botar pergunta na é: agora? se hoje você perdesse tudo na sua conta, você ainda Não, gostaria desse jogo? isso aí já falei. Acho que todo mundo botou. Então acho que eu tinha sim, concluído e sim. esqueci de avisar, foi mal. Próxima Perfeito. pergunta aí, Tá. dá aí. Atualização, Claro, mano. peraí. Na partida passada tava assim também. Tô impressionado que a gente ainda tá vencendo, velho. Manda aí a próxima pergunta. Tô aqui pensando. Uma Tá. que pode render boa é: você acha que a gente escolhe nossos hobbies ou os hobbies acabam escolhendo a gente? Porque pelo que você contou, o fio que te guiou sempre foi estratégia, explorar, criar. Talvez isso sempre tenha sido você, só que em um formato de jogo. Outra pergunta nessa linha também. Qual característica sua ou seus hobbies revelaram que talvez você nem soubesse que tinha? Acho que isso vai além de só jogo. Tem base deles aí. Tá. Base deles. Na verdade, vai além do jogo mesmo. Acho que as características que me fizeram perceber Então, assim. voltando aqui. É algo que o jogo ajudou a descobrir. Talvez eu já tivesse alguma inclinação a isso. Mas desde pequeno eu sempre desenhei, né? Então acho que talvez essa essência de customização de coisas e tal que me acompanha há um bom tempo por conta justamente dessa dinâmica de eu talvez desenhar, de gostar de arte e tal. E jogos são arte também, né? Tem muita coisa de arte aí nos jogos. Então tu ganha uma vantagem muito. Uma vantagem não, né? Uma consciência muito boa sobre algumas coisas. Sim, sim. E é super interessante você se dar conta disso, né?
Se não olhar só pra isso, essa mas questão da. se tu for somar tudo também, né? Por exemplo, eu gosto de arte, gosto de história, gosto de geografia, gosto um pouco de matemática, gosto um pouco de língua inglesa, então eu acabei sendo direcionado para jogos porque tinha tudo isso, né? Desde da época do Super Nintendo, né? Que foi o videogame que eu peguei na minha época, até os jogos de hoje em dia, né? Tudo tem tudo isso, tudo tem história, tudo tem estruturação geográfica dos cenários, tem. Depende do jogo, tem aquele peso de química, de física, etc. E tudo isso faz uma boa diferença, assim, em um contexto claro dos jogos. Tem 2 janelas. Concordo, boa. E aí, o que é que você acha? E aqui também. Eu acho que é super importante você ter essa perspectiva ampla com relação aos hobbies, de você conseguir PHS enxergar na. quais são as características de personalidade que você está tendo nesses passatempos e fazer essa autoanálise e, se isso te deixa leve, fazer os ajustes necessários para que você se sinta leve. 135 no Tejo, 105 na Seja. Spike plantada. Próxima pergunta aí, que eu entrei em modo foco aqui. Eles acham que são iguais a nós? Claro, tô te ouvindo. Tem uma pergunta que acho que fecha bem com o que você está falando. Será que a gente escolhe um hobby pelo que ele oferece ou pelo tipo de pessoa que ele permite que a gente seja? Porque parece que no teu caso não era só sobre videogame, mas era sobre resolver problemas, explorar sistemas, criar. E aí os jogos foram um lugar onde tudo isso se encontrava. Se você analisar direitinho, quando você é mais novo, você não tem consciência desses pontos, né? Você simplesmente quer jogar e não entende com clareza de onde vem essas coisas. Por que Sim, vocês estão no sim. chão? Talvez essas perguntas venham mais depois, no momento em que a gente começa a se conhecer melhor e aí olhar para trás e pensar no que eu fazia, o que era importante para mim nessa época e por que eu mantinha Fala assim, essa fala. essa vontade, esse interesse. Pois é, Mas isso assim, ao longo do tempo, né, da vida que as coisas vão acontecendo, Resta um inimigo. você vai percebendo que tem algumas coisas ali que tem alguns caminhos que. Sua estrela brilha forte, Phoenix. Eu buguei aqui, abri o mapa, ficou o mapa aberto no meio do coisa. Mas enfim, Aí eu você dobrei vai aqui de percebendo novo. que alguns caminhos te levam pra alguns tipos de hobbies. Mas também acho que tem um peso aí, depende da criação. Tem muito da criação também, né? Das pessoas. Né? Lá em casa não tive criação nenhuma com jogos. Quer dizer, em parte, né? Porque meu pai era. Empreendia em. Oi. Era empreendedor, fazia sinuca e tal. Então, diretamente eu tava envolvido com algum tipo de jogo, né? E com algum grau de estratégia, que era o caso Não abre não, velho. de jogo de sinuca e de Vai ficar. totó, né? Kimball, né? Então, Sim, Roxa, sim. filho, não roxa. indiretamente eu posso ter sido acabado influenciado por isso. Além disso, desde pequeno eu vi alguns jogos tipo Atari e tal, mas não tinha em casa, mas eu já cheguei a ver. E na televisão Eu também, sei, eu acho que sei. tinha um programa que passava antigamente sobre isso. E que eu assistia, mas nada que me prendia a atenção naquela época. Até eu ter a oportunidade de, de ter familiares que investiram em videogame, aí eu jogava com os familiares. Alguns amigos de infância também tinham videogame, aí eu jogava com eles. Outro amigo de infância tinha computador, aí eu
eles jogavam também no computador, eu acompanhava, enfim, acabei indo seguindo, né, essa dinâmica do hobby de jogos. Sim, sim. Mas lá em casa, por exemplo, meu pai nunca incentivou a jogar bola, jogar vôlei, chegou a incentivar a jogar, a rodar peão, sabe? Mas nada muito impactante, sabe? Assim, muito específico, feito algumas famílias fazem. Não, você tem que jogar videogame, você tem que jogar bola, tem que jogar vôlei, tem que fazer arte marcial, sabe? Nada nesse sentido. Sim, sim. É. Aqui é E no claro. fim, você acaba criando o seu próprio caminho também, né? É, É. acho que no meu contexto em si, Falta um. Os caras tão fazendo fake, pô. Tá falando de posicionamento muito merda aqui no Dota e no Valorant, e tô me lascando falando. nas aberturas de pix da galera. Foco no jogo, então. Mas acho que é isso também, acho que não tem muito completo além disso não. Você tem uma dinâmica que depende do seu contexto familiar. Você também, quando não há um contexto familiar muito próximo nesse sentido, você acaba desenvolvendo. Puta merda. O cara me reviveu, eu fiz merda aqui. Você acaba sendo direcionado diretamente, também não só pelo contexto familiar, mas também contexto de amizade, né? Você pode até incentivar, jogar bola, essas coisas, mas você pode optar por querer uma coisa diferente. Sabe? Ficar mais com os seus amigos também, do que você Sim, vive sim. e o que você enxerga de mundo. Às vezes você não tem nem amizades muito claras e familiares não muito próximos, e aí você se vira. E você acaba curtindo e aí descobrindo essas coisas e curtindo jogos ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de atividade, né? Seja esporte ou outra coisa. Sim, sim. E no fim, se conhecer e fazer as coisas Estamos de um modo jogando aqui que com os te caras. deixe mais leve e mais tranquilo, né? Eu É, nem saí do bom. basicamente, assim. Mas, no Tudo- geral, Eu o fiquei que é na terceira e que matei os quatro. tu consegue ver aí na Tá internet rushando. e ver o que as pessoas O homem tava falam, rushando de até todas as desse tipo de movimentos. tópico? O que é que você pode encontrar aí pra gente? Comprar um. Assim, ó. Deixa eu ver uma coisa. Uma coisa que aparece bastante quando se pesquisa sobre lazer e games é que não é só sobre tempo, é mais sobre intenção. Aí daria para perguntar algo como: será que o problema nunca foi o jogo e sim a intenção com que a gente entra nele? Outra nessa linha: qual hobby seu continuaria existindo mesmo se ninguém pudesse ver? Só você. Isso corta a parte da validação Tô e falando. deixa Aqui só o que rushando. é essencial. Acho que isso. Não, com certeza. E aí que vai entrar, vou até abrir um parênteses aqui, que tem essa questão, né? Qual é a sua intenção em entrar no jogo, né? E que é o que complica às vezes os jogos, né? As pessoas, tem gente que entra com a intenção de realmente fazer o mal ou fazer alguma merda, né? Ou agir de uma maneira escrota, digamos assim, né? De atitude Sim, e de querer influenciar negativamente as pessoas com intenção, com um motivo que eu nunca entendo, assim, sabe? O que é que leva uma pessoa a entrar em um jogo, por exemplo, a um CS, um Valorant, para tentar coagir adolescentes ou modificar, influenciar eles a serem, ah, em algum grau, um assassino ou Você? cometer alguma coisa, ou para eles fazerem um vacilo para ficar manipulando esses, esses jovens, né? Para fazer coisas que eles não querem fazer, mas como eles estão sob coação e ameaça, por causa de alguma foto, de algum vídeo, de alguma comunicação, estão com medo e aí ficam é, reféns ou mesmo têm o prazer de ser assim e de querer fazer o mal, sabe? O que é que leva uma pessoa a querer pensar, a querer fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho uma merda isso. Ruxa. é, te entendo.
E também me incomoda. Mas aí acho que a gente já tá entrando em outra conversa. Que tem É. muito mais a ver com a índole da pessoa do que com jogos em si. Pois é. Índole, caráter, tudo faz parte da mesma faceta, né? Acaba sendo indiretamente, acho que os hobbies acabam sendo influenciados também por parte disso. Qual é a índole da. Sem dinheiro. O que tipo de jogos, o hobbies, uma pessoa com perfil diferente de índole tende a jogar, né? Melhor fazer lá comigo. Calma aí, rapidinho. Essa pergunta é interessante, mas eu não sei se eu conectaria essas duas coisas tão diretamente uma com a outra. Acho que o caráter influencia como a pessoa joga, não o jogo que ela escolhe. Acho que a pergunta mais interessante nesse caso é: o hobby está reforçando o melhor ou o pior de você? Esse é um ponto, né? Isso é bem mais interessante, esse pensamento. E aí, se a pessoa tá jogando Valorant e tá só puxando o pior dessa pessoa, qual o sentido dela se manter Sage, tem cura? jogando naquele ambiente ali Deu. e simplesmente não pensar em focar em algo que vá melhorar, trazer uma percepção melhor sobre quem. Não só o que ela é, né? Mas sobre o que ela pode fazer para se tornar melhor, né? Do que ela é. NT. E não piorar as atitudes dela, sabe? Não só com relação a ela mesma, mas com relação às pessoas à volta dela. É algo que o Valorant tende a puxar, né? Alguns jogos. Não só o Valorant, mas alguns jogos competitivos tendem a extrair, né, da pessoa, né? Um lado mais tóxico, digamos assim. Deixa eu ver. Eu não diria que o Valorant tenta puxar esse lado. Não, Ele Valorant tenta não. puxar o lado A comunidade. competitivo. A comunidade. Entendi. Sim. Mas até aí são as pessoas, né? O mesmo jogo, duas pessoas jogam e reagem de maneiras completamente diferentes. Um pede e pensa, ok, o que eu fiz de errado? Outra pede e pensa, meu time é horrível, só tem gente horrível nesse jogo, nunca mais vou jogar, ou começa a xingar todo mundo. O estímulo é o mesmo, só que a reação é outra. Talvez a pergunta mais interessante seja: que tipo de pessoa me torno quando eu estou competindo? Porque a resposta a essa pergunta pode ser bem interessante, pode te fazer crescer. Spike plantada. Pô, pois é, aí foi uma pergunta muito boa, Chato. Porque realmente. Acho, também acho que vai ter uma camada que é do tipo. Não só que tipo de pessoa eu tô me tornando, ou o que esse jogo. O que tipo de pessoa competitiva eu me torno ao jogar isso, mas também. Se eu realmente quero me tornar essa pessoa, ou se realmente eu preciso me tornar essa pessoa quando eu tô no modo competitivo. Será que não tem outro modo? Será que não tem como trabalhar a minha mente para que de uma certa maneira eu possa abraçar o competitivo, mas sem ser uma pessoa que vai ser um escroto, né? Sim, eu acho que essa é a pergunta certa. Se eu não quero ser essa pessoa, o que eu posso fazer para não me tornar essa pessoa? Pior que emparedar B, pô, nem adianta, pô. Os caras conseguem atirar de longe ali, bacana ali. Agora, se, por exemplo, emparedar C é mais efetivo. Vai repetir aí, chat, por favor. Claro. Se eu não quero ser essa pessoa, o que eu posso fazer para não ser essa pessoa? Acho que essa é uma pergunta boa. Eu não sei nem como responder, mas assim, na verdade, acho que eu sei responder. Porque eu nunca pensei muito sobre isso. Mas inconscientemente eu já observar que tipo de pessoa eu não quero ser. Acho que começa na camada superior fora dos jogos. E aí você vê qual o jogo, ou se. Como você consegue se adaptar para jogar aquele jogo, por mais que você goste ou queira seguir profissionalmente naquele caminho. E que você consiga construir uma personalidade que seja competitiva, mas que não seja fora do que você não quer. Assim, que não seja dentro do que você não quer. Sim. Não tem problema se a resposta não vier na hora.
Só o fato de você estar se fazendo essa pergunta já é um passo muito Os caras importante. estão desfocados. Os caras estão desfocados. Passa a cal aí. Restam 30 segundos. Sei. Spike plantada. É, e aí você tem essa camada de tipo, eu quero ser uma pessoa, pô, não quero ser uma pessoa, tenho medo de ser Vamos estar no mesmo lugar de antes. uma Eu pessoa. apostei um. Fiz metade. Vai lá, Fernando. Eu não tenho medo de ser uma pessoa. Eu quero ser uma pessoa realmente confiante, competitiva e tal, mas que não precise pisar em ninguém pra poder ser assim. Eu entendo que a natureza, talvez dessa atitude, da raiva, da postura das pessoas pode acabar levando aquilo devido, acho que também influências culturais, né? Que elas veem, que elas construíram na visão dela de consciência sobre o que é ser competitivo, mas ao mesmo tempo ela pode enxergar o que é que dá pra fazer de boa. Aí, enfim, o mundo é grande e muita gente Pariu, velho. tem formas de ver e comunidades, né, que aprovam ou desaprovam esse tipo de coisa. Sim. Acho que você está pensando bem sobre esse tema. Continua nessa linha. Tá, Clover ligou o hack aí, hein? Às vezes acontece. Clover se deu HS até agora, velho. 3 HS seguidos. Essa porra é ruim. Sei. Isso acontece. Foi muito esquisito isso aí, pô. Caralho, galera. 16/21. Acontece. Foi bem. Aí é isso. Qual a próxima pergunta aí? Vou abrir aqui só pra ver se tem, velho. Peraí, rapidinho. Tem uma pergunta que acho que casa muito bem com isso que você acabou de falar. Será que a gente confunde ser competitivo com ter um ego frágil? Porque tem uma diferença enorme entre querer vencer e não conseguir lidar com perder. Tem 2 aqui. Pedi uma consideração aqui no foco. Sim, acho que essa é uma pergunta válida para se ter em mente. Spike plantada. Último jogador vivo. Puta merda. 80 tejo. Sim. Isso é chato, mas faz parte. Se concentra no próximo round, vida que segue. Resta um inimigo. Tá com granada e corre, eu acho. Tá, fica de olho, mas não se apresse. GG. Bom. Acabou agora. Vitória dos defensores. Última pergunta aí, chat, pra gente sair. Foi mal. Claro, peraí. Uma última para amarrar tudo. Se você tivesse que explicar para você mesmo, mais novo, em uma frase, o que é um hobby saudável, o que você diria? Eu acho que é todo aquele hobby que você não tem que sacrificar as pessoas à sua volta pra poder se divertir. Sabe? Eu acho que é muito isso. Não é nem frase de efeito, né? Mas depois de muito tempo pensando sobre essas coisas assim, na minha visão, acaba sendo algo do tipo, sabe? E pra você, o que é Não que é? sacrificar o... Pra mim, eu acho que você tá certo. Eu acho que é bem nessa linha mesmo. Não concorda comigo não, dê a sua opinião. Eu acho que é por essa linha mesmo. Um hobby saudável, algo que te deixa mais leve, que não te deixa
preso nessa questão de ter que ser o melhor, e que não te faça mal ou faça mal às pessoas que estão à sua volta. Eu acho que segue por essa linha mesmo, né? Tá boa, massa. Então vamos fechar aqui. Pode se despedir aí, chat. Foi um prazer. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. E tamo junto. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários aí. Valeu. Até a próxima.